Olá, tudo bem? Dentro de casa não, acho que hoje merece um... Você tá louco, cachoeira? Acho que hoje merece esse título aí, né? Vamos se achegando, vamos aí, se achegue. Vou ter que botar um vento aqui, gente, porque o trem tá trash. O trem tá trash. Tô suando que... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá feia a coisa aqui, viu, gente? Não sei como é que tá aí, onde vocês estão, mas aqui tá bem tenso o calor. Ai, my God. Se eu consigo manter esse trem ligado. Vamos lá. Vamos para a leitura. Né? Vou pegar uma aguinha aqui, peraí. Não era pra entrar ao vivo agora, entrou, mas beleza, entrou, beleza. Deixa eu pegar uma água aqui. Ui, água. Água. Vou pegar um copo. E aí, como é que estão? Estamos bem? Jesus. Como é que tá o clima aí, onde vocês estão? Ronaldo, tudo bem, Ronaldo? Ronaldo. É o candidato a vereador, de novo? Eu não tenho acompanhado a política de Taboão. Mas enfim, vamos lá. Acho que é por causa do título, né? Vamos falar do Brasil, por causa do título, mas é só o título do livro, viu? Eu não vou entrar em política, não. Entendeu? Podemos falar do Brasil, sim, mas só politicamente falando. Não vai ser de outra maneira, não. Por favor. Tá? Deixa eu botar o fone aqui, que fica mais agradável, né? Onde é que é o buraco do fone? Aê, acho que é aí. Beleza? Deixa meu... Aí. Acho que assim tá bom. Agora a gente tá indo pro último capítulo do livro, né? O livro de Ana Cláudia Quintana Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Tá virado ao contrário, né? Mas nós vamos à leitura. Último capítulo, gente. Mais alguém chegando? Bom, acho que quem era para estar aqui, está aqui, né? Eu preciso... Vamos lá. Som tá bom? Deve estar. Espero que esteja. Agora em Fernandópolis, noroeste do estado de São Paulo, está exatamente a 29 graus. 29 graus. Acredite se quiser. Hoje vai chegar a 38. Mole pro gato. Inverno brasileiro, gente, tá? Alerta vermelho, baixa umidade. Caraca, mano, tá tenso. Ontem já ficou super baixa a umidade agora, nesse instante, tá 25%. E que tá tendo um ventinho ainda, senão nós tava mais ferrado ainda. Vou começar a ler, então. Vamos à leitura. Beleza? Vamos falar sobre o Brasil.
Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Caminhamos sobre a pauta dos cuidados paliativos em nosso país há quase 30 anos, mas os resultados dos primeiros esforços nesse sentido começaram a aparecer de verdade há pouco mais de 7 ou 8 anos. Com o plantio de sementes que demoram a brotar, o desenvolvimento de virtudes preciosas como a paciência e a determinação são partes do dia a dia dos profissionais de saúde que insistem em praticar cuidados paliativos em nosso país. Há muita discussão sobre os motivos pelos quais estamos quase 30 anos atrasados em relação ao patamar de qualidade em que se encontram os países da América do Norte e da Europa. Para termos uma ideia do processo, existe atualmente no Brasil, cerca de 180 serviços de cuidados paliativos. Oi, eu sou de Fernandópolis, estado de São Paulo, Brasil. Vamos voltar aqui. Cerca de 180 serviços de cuidados paliativos, a maioria deles públicos, enquanto nos Estados Unidos há mais de 4.000. A imaturidade tem sido a justificativa mais comentada para isso. Mas revisando o passado, entendendo que nossa sociedade é feita basicamente de descendentes de imigrantes, já que os brasileiros nativos eram os índios, e entre estes a preservação da cultura de origem é bem mais respeitada. Esses imigrantes vieram para o Brasil em busca de oportunidades que não foram capazes de encontrar em seu país de origem. Fugindo de guerras, fome, escravidão e morte. Atravessaram o oceano para se encantar com essa terra, entre aspas, quase prometida, farta de beleza, de espaço, de fertilidade. Assim, aprenderam a reconstruir as expectativas de uma vida feliz. Como fugiram da morte, esse tema ficou impossibilitado de reinar em seus pensamentos durante a vida por aqui. Penso, por isso, nossa brasilidade não nos permite conversar sobre o assunto. O que permaneceram em seu país de origem souberam que a morte chega, mas a vida prevalece. Vieram guerras, recessões, fome, mas também veio a reconstrução, o renascimento da esperança, a cada dia de luta e a permanência da regeneração do dia a dia. Por isso, os que chegaram conseguiram perpetuar o legado de manter sempre um olhar no horizonte, que não permite pensar na morte como possibilidade mais real do desfecho da vida humana. E assim seguimos, com o nosso jeitinho brasileiro de sempre saber como controlar as dificuldades e sorrir cada vez que conseguimos driblar os problemas. Assim caminha a nossa humanidade. Mas ser desse jeito não nos privou de experimentar todo o sofrimento ao alcance de uma doença que chega sem se importar com o nosso corpo, nossos medos, nossos amores. As doenças vêm e ameaçam a continuidade da vida. Não importa a origem do ser humano que adoece, o sofrimento vai fazer morada em sua vida e se não houver como amenizar tudo isso, o fim será sempre quase um horror. Segundo a pesquisa da The Economic de 2015, deve ser alguma revista, já citada em outro capítulo, o Brasil ficou em 42º lugar num ranking de qualidade de morte, entre 83 países avaliados. Uganda, que em 2010 estava atrás de nós nessa classificação, passou à nossa frente por ter tido a chance de experimentar o surgimento das políticas públicas de assistência em cuidados paliativos, fato que leva esses cuidados a um novo patamar de evolução.
Em 2016, dando continuidade ao trabalho incansável da equipe que o antecedeu, Dr. Daniel Forte, ao lado de toda uma equipe compromissada e parceira, alcançou um espaço jamais sonhado junto ao Poder Federal em nosso país. Após dezenas de reuniões, e-mails, discussões abertas e muita determinação, finalmente nós tivemos em 2018 a aprovação e publicação no Diário Oficial da União das Políticas Públicas de Cuidados Paliativos no Brasil. Dessa forma, o Estado afirma que os cuidados paliativos são uma necessidade da sociedade, um direito não mais restrito. Cerca de 75% da população brasileira, mais de 155 milhões de pessoas atendidas pelo SUS, terá acesso a essa abordagem tão valiosa e tão necessária quando tiver que enfrentar uma doença que ameace a continuidade de sua vida. Isso é um verdadeiro salto quântico em nossa jornada rumo à excelência de cuidados paliativos no nosso país. Não tenho dúvida de que a sociedade também caminha agora mais consciente e mais orientada em relação à necessidade de pensar e conversar sobre a morte, ainda enquanto estamos bem de saúde. Então, juntos, profissionais de saúde, pacientes familiares, sociedade em geral, vamos lado a lado em direção a essa verdadeira terra prometida. Quem cuida, que salva vidas, quem protege do sofrimento insano e desnecessário. Não. Vamos em direção a essa, entre aspas, terra prometida, que cuida, que salva vidas, que protege do sofrimento insano e desnecessário. Somos capazes de fazer uma história belíssima dos cuidados paliativos aqui no Brasil e também no mundo, pois já mencionei muitas vezes em minha carreira, temos um estudo próprio de quem sabe viver a esperança de dias melhores. Mas nosso desafio permanece entranhado nessa cultura de não pensar, não falar, não sentir nada sobre a morte. Numa pesquisa de 2018, solicitada pelo Sindicato de Cemitérios e Crematórios Particular do Brasil, SINCEP, e realizado pelo Estúdio Ideia, que buscou identificar a percepção dos brasileiros frente a temas relacionados à morte, encontramos algumas bases que sustentam a necessidade constante de intervenções em busca da abertura de nossa sociedade à questão da finitude. Entre os principais resultados, a baixa presença do assunto no dia a dia. 74% afirmaram não falar sobre morte no cotidiano. Os brasileiros associam também a morte a sentimentos difíceis, como tristeza, 63%. Dor, 55%. Saudade, 55%. Sofrimento, 51%. Medo, 44%. Somente uma pequena parcela faz associação a sentimentos que não estão no campo da angústia, como aceitação, 26%, e libertação, 19%. Essa dificuldade diante do assunto, porém, é reconhecida entre os entrevistados. Em uma escala de 1 a 5, em que 1 indica estar nada preparado, entre aspas, e 5 muito preparado, entre aspas, a nota foi de 2,6 para avaliação sobre se o brasileiro está pronto para lidar com a morte. Em relação à própria morte, Em relação à própria morte, a média cai para 2,1. A pesquisa baseada em amostragem de 1.000 pessoas, representativa da população brasileira, mostrou que quanto mais se envelhece, mais presente o tema da morte se torna no cotidiano. Esse tipo de conversa está presente para 21% dos jovens entre 18 e 24,
Para aqueles com mais de 55 anos, o percentual salta para 33. Um sintoma que o tabu persiste ao longo da vida é, mesmo havendo diferença entre as faixas etárias, ela ainda é bem pequena. Oi, Marcela, amor. Tudo bem? Uma parcela significativa dos entrevistados vê como tema algo depressivo, 48%, e mórbido, 28%. Eu, com a minha prática em falar sobre a morte... Não, peraí. E mórbido, 28%. Eu ainda recebo mensagens frequentes de pessoas revoltadas com a minha prática em falar sobre morte. Me acusam de mórbida e perguntam ironicamente se a minha vida tem sentido enquanto eu abordo esse tema. Dizem até que sou um instrumento de levar tristeza à vida das pessoas quando toco nesse assunto. A raiva contida nas mensagens é algo revelador sobre a questão. A pesquisa mostrou também que os brasileiros têm ressalvas sobre como e com quem falar sobre a morte. 55% concorda que é importante conversar sobre a morte, mas as pessoas geralmente não estão preparadas para ouvir. No jogo de cartas de escolhas sagradas da Associação Casa do Cuidar para o uso entre pessoas com doença em fase mais avançada e que desejam falar sobre o que é importante para elas nesse momento, uma das cartas mais significativas diz: ser capaz de conversar sobre o que me assusta. Considero que a carta mais próxima dessa seria ter alguém que me escute. Se para 57% dos entrevistados o tema permanece a esfera da intimidade, a maioria apontou amigos e parentes próximos como pessoas mais procuradas para conversar sobre isso. E, apesar de ser grande tabu, ninguém escapa de ter que lidar com isso em algum momento, seja quando está gravemente doente ou por ocasião da morte de alguém muito próximo. Ainda temos muito que trabalhar para esta nova fase do Brasil. Certamente esse avanço das políticas públicas deve nos aproximar de uma realidade mais humana, de maior qualidade técnica em relação aos cuidados dispensados ao sofrimento das pessoas adoecidas. Partimos agora rumo ao empenho na formação de profissionais de saúde e na sensibilização para a conversa responsável e compassiva sobre nossa morte. Embora os avanços científicos na medicina tenham sequestrado a morte para dentro do hospital, quase como um evento proibido, ela precisa ser devolvida para a humanidade. Temos o direito a uma morte digna, quanto temos o direito a uma vida digna. Agora vamos aos agradecimentos. A alegria de agradecer traz a lembrança de tantos momentos incríveis e indispensáveis pelos quais passei e que compartilho nesses anos, o que eu poderia apenas sorrir diante dessas cenas da minha mente. Há uma urgência em agradecer mais uma vez ao Rogério Zé, que me entrevistou para fazer o TEDx FEFM USP. E me fez acreditar que essa ideia de fazer as pessoas pensarem na morte com mais vida poderia ser espalhada pelo mundo. Agradeço ao Gustavo Gitt pela generosidade em permitir que as conversas sobre a morte se transformassem na doce semente desse livro. Agradeço o convite maravilhoso de Maria João para a escrita desse livro. Ao Fábio Robles, que cedeu seu tempo e espaço para que eu pudesse escrever com todo carinho e cuidado. Gratidão à paciência e ao comprometimento da Cibele Pedral nos ajustes do texto.
para que nos rendam lindos momentos acompanhados de bolo, café e muita inspiração. Aos meus amigos em especiais, a Sônia, que sabe tão bem celebrar minhas alegrias e também abençoar minha fragilidade. Aos meus pais, que agora moram em mim, agradeço minha origem, minha força, minha determinação. E aos meus filhos, Maria Paula e Henrique, derramo minha gratidão por tanta presença e tanto amor na minha vida. Muito, muito bom. Para saber mais sobre os títulos e autores da editora Sextante, visite nosso site, sextante.com.br. Além de informações sobre os próximos lançamentos, você terá acesso a conteúdos exclusivos e poderá participar de promoções e sorteio. Bom, não tem ninguém ao vivo comigo, mas eu vou dizer para as pessoas que viram a ouvir. Ana Cláudia Quintana Arantes é uma médica formada pela USP com residência em geriatria e gerontologia no Hospital das Clínicas FM-USP. Fez pós-graduação em psicologia, intervenção em luto pelo Instituto 4 Estações de Psicologia, especialização em cuidados paliativos pelo Instituto Pallium e pela Universidade de Oxford. Ana Cláudia é sócia fundadora da Associação Casa do Cuidar, onde coordena cursos de formação avançada multiprofissionais, prática de ensino em cuidados paliativos. Em 2012, publicou seu primeiro livro em poesias, Linhas Pares, utilizando como base de pesquisa do impacto da poesia sobre a esperança de pessoas gravemente enfermas. Então é isso, nós vamos chegar ao fim. Chegamos ao fim do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E eu vou fazer uma live. Vou até colocar, me veio aqui, eu ia fazer um post, fazer uns stories falando sobre a minha experiência com a leitura desse livro, mas eu vou fazer uma live hoje à noite, porque aí a minha família vai poder estar me ouvindo, né? Porque muitas pessoas trabalham nesse horário. Que aí eu diria assim, que viver vale a pena até que um dia a morte chegue. Eu acho que vou pôr assim. Viver vale a pena até que um dia a morte chegue. Acho que eu vou dizer assim. Peguei aqui agora do tema, né? A morte é um dia que vale a pena viver. A vida é um dia que vale a pena morrer. Não, achei estranho, né? Então, viver vale a pena até que um dia a morte chegue. Vai ser esse o título. Eu quero agradecer a todas as pessoas que acompanharam. E vai ficar aqui no IGTV, né? Para quem quiser ver. Foi muito proveitoso, muito mesmo. Eu sou muito feliz por isso. De verdade verdadeira. Gratidão, muito obrigado. Fiquem com Deus. E eu vou fazer as minhas considerações sobre o livro. Hoje à noite conto com cada uma que esteve aqui. Estou com Deus e com Ele, certamente. Eu estou e permanecerei. Tchau!